Aqui é o SAET, Seminário Ágape de Educação Teológica, e nós estamos aí estudando métodos de interpretação da Bíblia. E esta, então, é o que o texto quis dizer, sem uma contextualização. E a contextualização, ela requer, então, um estudo mais aprofundado, por exemplo, da cultura da época, dos princípios morais, ou seja, qual foi o público que recebeu primeiramente aqueles escritos. Então, quando nós estudamos a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, então, esse público ali de Roma, ou a igreja de Roma, a igreja de Corinto, então, composta por judeus e gentios, esse público primeiro foi quem recebeu os escritos de Paulo, os escritos inspirados por Deus. Então, ser um exegeta é ser aquela pessoa que vai estar contextualizando, vai estar consultando. O exegeta, ele não vai simplesmente abrir a Bíblia numa passagem e fazer uma leitura simples. É possível isso? É possível, tá? Porém, quando você quer fazer um estudo mais aprofundado para você entender qual a interpretação correta daquele texto, é preciso contextualizar. E aqui nós estamos numa classe de alunos que estão fazendo um curso de teologia. Por isso, então, que nós temos que entrar nesses assuntos mais teológicos, vamos dizer assim. Então, ser exegeta é contextualizar o que foi escrito. Por que que o exegeta precisa contextualizar? Porque ele precisa retirar do texto exatamente o que o texto quis dizer. Tá? Se vocês puderem gravar essa frase, fazer exegese é retirar do texto exatamente o que o autor, o que o texto quis dizer. Então, isso é exegese, tá? Então, para extrair o sentido original, nós precisamos, então, entender o contexto, a cultura e os princípios morais que regiam naquela época, para podermos aplicar o texto para os nossos dias, né? Então, isso é ser um exegeta. Caminhando um pouquinho mais, vejam lá, ainda dentro da definição dessa palavra exegese, vai surgir uma outra palavra chamada de exegese, que é exatamente o contrário. Tá? Então, se nós entendemos que a exegese é extrair do texto exatamente o que o texto quis dizer, a exegese, que infelizmente é comum no nosso meio, não é a forma correta de interpretação. Então, vejam o conceito de exegese que vai bater de frente com o conceito de exegese. Então, enquanto a exegese consiste em extrair de um texto qualquer, mediante legítimos métodos de interpretação, extrair do texto o que o texto quis dizer. A exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa que o interprete, quer que esteja ali, mas que, na verdade, não faz parte do mesmo. Então, explicando melhor, a exegese tem comprometimento de tirar a verdadeira interpretação do texto. A exegese não. A exegese, ela consiste em injetar no texto. Então, enquanto que a exegese vai trazer clareza a respeito do escrito do autor, a intenção do autor, a exegese vai permite ao intérprete colocar no texto a sua ideia. Isso é uma interpretação particular. Entretanto, como nós vamos ver, repito, nesta disciplina, a forma correta de interpretação é fazendo
exegese e não exegese. Então, tem que frisar isso. Exegese é o método correto. É extrair do texto o que o texto quis dizer, o que o autor quis dizer, qual foi a intenção do autor. Então, a partir desta aula, a nossa leitura bíblica, ela tem que começar desta forma. Então, vamos supor, eu vou abrir aqui o texto, por exemplo, em Provérbios, né? Eu vou abrir em Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Muito bem, então, Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Primeiro eu li apenas um versículo. Então, se eu quero estudar a Bíblia da forma correta, primeiro eu preciso agora voltar e ler as passagens anteriores e as passagens posteriores, porque o capítulo 30 de Provérbios, ele tem 33 versículos. Então, o que eu preciso fazer para interpretar bem estas passagens? É lógico que você lendo apenas o versículo 4, você já tem uma ideia, mas o exegeta, ele vai precisar examinar melhor o texto para ele dar uma resposta correta a respeito da interpretação daquele texto. Então, o ideal é voltar para os versículos anteriores, ou seja, ler todo o capítulo 30. E, em cima de uma leitura, primeiro, identificar quem foi o autor do livro de Provérbios. Qual é a intenção desse livro? Em que ano foi escrito? Para que povo? Então, quando eu faço essas perguntas, eu estou fazendo exegese para eu poder fazer uma correta interpretação da Bíblia. Com isso, vocês já vão perceber que ser um exegeta é ser realmente um estudioso bem intencionado da Bíblia. O que significa ser um estudioso bem intencionado da Bíblia? É aquele estudioso, é aquele leitor, é aquele estudante, é aquele pastor, independente do ministério que você tenha, que Deus tem te dado, que vai, então, buscar o verdadeiro sentido do texto. Tá? Então, enquanto que a exegese consiste em extrair de um texto qualquer, veja só, mediante legítimos métodos de interpretação, o que o texto quer dizer, a exegese consiste em injetar em um texto a ideia do leitor. Então, se eu faço exegese, eu não posso jogar no texto, eu não posso jogar naquele versículo a minha interpretação particular. Isso é exegese. A partir do momento que eu digo este versículo tem essa interpretação, sem um estudo mais aprofundado, a partir do momento que eu dou a minha opinião, eu estou fazendo exegese. E essa não é uma forma correta de estudar a Bíblia. Então, veja só, se alguém pergunta a mim qual o significado desse versículo, dependendo do versículo, eu não posso dar uma resposta de bate-pronto. Por quê? Nós não podemos fazer uma resposta superficial e uma resposta com base naquilo que nós achamos, mas é preciso estudar. É lógico que tem passagens que nós já estudamos, então nós conseguimos dar uma resposta dentro do que o texto realmente está querendo dizer. Entretanto, existem outras passagens que nós precisamos estudá-las, nós precisamos fazer exegese. Então, é importante que vocês tenham esse conceito. Caminhando um pouquinho mais, vejam lá. O exegeta, ele vai forçar o texto, tá? Então, é exatamente isso que o exegeta faz. Ele força o texto para
que o texto diga aquilo que ele acha e não aquilo que o autor bíblico escreveu. Isso, de certa forma, é muito sério. Então, veja só, em última instância, quem usa exegese força o texto mediante várias maquinações, fazendo com que uma passagem diga o que, na verdade, não se acha lá. O que significa dizer? A pessoa, então, vai fazer a sua interpretação particular e vai forçar o texto de tal forma que ele coloca no texto a sua ideia, o seu achismo. Então, veja só, a exegese não permite isso. A exegese vai forçar. Então, veja lá, quando eu tenho em mente, para ler um texto, esta preocupação com a correta interpretação, ou seja, com a exegese, eu vou substituir, por exemplo, as palavras eu acho, eu penso, eu creio, para a seguinte afirmação: a Bíblia diz. Então, com relação a um texto, com relação a um versículo, com relação a uma mensagem bíblica, quando nós fazemos um estudo correto, e isso requer trabalho, requer a questão do horário et labutário do Calvino, que nós vimos na aula passada, né? Oração e trabalho é, na verdade, o caminho que o exegeta, que o bom estudante da Bíblia deve seguir. Então, quando eu faço uma análise correta do texto, eu estou fazendo exegese e não exegese. Já deu para perceber, então? Eu creio que vocês já perceberam que é muito mais fácil ser um exegeta do que um exegeta. Para ser um exegeta, basta eu pegar a Bíblia, ler o texto e começar a dar a minha interpretação daquele texto. Ou seja, eu começo a injetar no texto as minhas ideias. Então, geralmente, um exegeta vai usar essa forma de se expressar. Eu penso que aqui Deus está falando o seguinte: eu creio que o que Deus está dizendo é isso, enquanto que o exegeta, porque ele estudou, ele se aprofundou, ele tem mais convicção, ele tem certeza do que o texto está dizendo é aquilo, como resultado do estudo dele, ele vai dizer aqui a Bíblia diz isto. Então, o exegeta, ele vai ter uma forma muito mais clara de interpretação. Mas, repito, fazer exegese requer trabalho, requer contextualização, requer estudo, requer esforço, requer oração, requer pesquisa, requer leitura de bons comentários. É claro que isso não é para todos, tá? Vocês estão fazendo curso de teologia, tá? Então, quem precisa fazer exegese de uma forma mais plena é um pastor, é um professor de escola bíblica, é um professor de seminário. Os alunos precisam, então, receber esses ensinos. Agora, é possível que de todos que aqui estão conosco, né, que ontem eu acho que nós chegamos a 41, 42 alunos, porém nem todos podem entrar ao vivo por causa do trabalho, mas assistem a aula depois. Então, desses 40, de repente 10%, 15%, 20% tem um chamado na área do ensino, na área pastoral. Os outros não. Porém, esses conceitos é para todo estudante da Bíblia, mas quem tem um chamado para ensino, um chamado pastoral, precisa saber que ele precisa, então, se tornar um exegeta, um pesquisador, para extrair do texto a verdadeira interpretação bíblica. Então, em outras palavras, exegese é quando o intérprete lê algo no texto bíblico e injeta nesse texto o seu ponto de vista pessoal, a fim de defender
um ponto de vista ou uma postura ou uma suposta doutrina. Então, importante nós entendermos isso. Ele vai injetar no texto aquilo que ele acha. E ele vai, então, procurar no texto defender as suas ideias. Ele vai defender a sua doutrina. E isso é um perigo, porque daqui surgem muitas heresias. E isso, infelizmente, tem acontecido durante os anos, durante os séculos de leitura, de interpretação, de ensino da palavra. Por isso que nós temos hoje muitas heresias que já nasceram lá, no primeiro século. Então, por exemplo, uma heresia que foi muito debatida lá no início, lá no entre segundo e terceiro século, foi uma doutrina chamada de arianismo, de Ário. Ário, então, foi um teólogo, ele não cria na doutrina da Trindade. Então, para ele, Jesus não era Deus, era simplesmente o Filho de Deus. E também o Espírito Santo, ele negava a divindade do Espírito Santo. Então, o arianismo, ele veio a ser combatido e foi considerado uma heresia. Então, por que o arianismo surgiu? Surgiu exatamente porque o intérprete da Bíblia, chamado Ário, trouxe para a sua doutrina conceitos que você não encontra na Bíblia. Então, ele, na verdade, ele não fez um trabalho sério de exegese. Então, para nós definirmos uma doutrina, por exemplo, a questão da Trindade, a questão da dupla natureza de Jesus, ou seja, que Jesus é 100% homem e é 100% Deus, nós não podemos fazer estabelecer essa doutrina de forma séria sem fazermos exegese, sem fazermos uma análise profunda do texto e sem, então, termos o contexto geral, que é, por exemplo, estudar o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando nós fazemos um trabalho mais apurado de estudos, nós vamos estabelecendo as doutrinas, nós vamos retirando do cânon bíblico, que é o conjunto de 66 livros, como nós já vimos, nós vamos tirando desses conteúdos inspirados por Deus os verdadeiros ensinos, as verdadeiras doutrinas. É daí, então, que torna-se necessário uma interpretação correta da Bíblia, de toda a Bíblia. Por isso que fazer exegese é importante. O exegeta não vai ter essa preocupação, né? Porque na exegese, como nós estamos vendo, o leitor, o estudante, e até mesmo alguns pastores, eles colocam no texto aquilo que eles acham, e então nós vamos ter um problema sério. Por quê? Principalmente nas igrejas, a membresia confia no seu pastor. E se o seu pastor não está fazendo um trabalho correto de interpretação, a membresia também estará recebendo uma mensagem e, às vezes, doutrinas que não são corretas, e isso compromete todo o trabalho e todo o ministério numa igreja. Por isso, então, que nós estamos estudando a importância dessa disciplina, que é interpretar corretamente. Se nós caminharmos um pouquinho mais, vejam lá, vem essa pergunta: o que eu sou? O que eu sou quando estou estudando a Bíblia, não é? O que eu sou quando interpreto a Bíblia? Cada um de nós tem que fazer essa pergunta. Qual é a minha visão de interpretação? Quando eu estou lendo, quando eu estou fazendo uma leitura, quando eu estou preparando uma aula de escola bíblica, quando eu estou preparando um sermão, ou até mesmo quando eu estou buscando de Deus direção para uma tomada de decisão. O que eu estou sendo? Eu estou sendo um exegeta ou um exegeta? Olha essa pergunta aí, ó.
Eu tenho sido um exegeta fiel ou um exegeta com fins pessoais. O que significa isso? Eu tenho sido um exegeta que procura, através do estudo, do trabalho, da oração, da dependência do Espírito Santo, fazer um estudo sério para tirar do texto bíblico exatamente o que o texto está querendo dizer, para eu poder aplicá-lo na minha vida nos dias de hoje, ou eu estou sendo um exegeta, ou seja, eu estou colocando no texto aquilo que o texto não diz, apenas com fins pessoais. Então, será que eu tenho sido, né, agora, todos nós que aqui estamos, nesta aula, e todos aqueles que estarão assistindo essa aula posteriormente, no vídeo da aula, deve fazer essa pergunta. Até hoje, dia 13 de fevereiro de 2021, até este momento, né? Antes da aula, antes desses conceitos. O que eu tinha sido? Um exegeta já fiel, buscando a verdadeira interpretação. Eu já tinha essa consciência de que eu preciso pegar o texto bíblico e trabalhar com ele, em ler, em saber quem é o autor, em saber quem é o público, em buscar os bons comentaristas, ou eu simplesmente abro, até o momento eu estava abrindo a Bíblia e entendendo, então, que a minha interpretação é a mais correta. Então, às vezes, para defender fins pessoais, nós nos tornamos exegetas. E isso não é correto, e isso não é sincero diante de Deus. Portanto, que fique claro para nós, que todos nós que aqui estamos, nesta turma, nesta aula, nesse vídeo que estamos assistindo, precisamos entender que a partir desse momento, o orare et labutare vai estar conosco. Oração e trabalho. Se você quiser fazer uma leitura superficial da Bíblia, não tem problema nenhum, tá? É lógico que Deus usa a palavra dele para falar conosco. Deus está sempre ministrando no nosso coração. Mas vejam, agora como estudantes sérios, como aqueles que querem um compromisso maior com Deus, precisam então dessa clareza do orare et labutare, ou seja, oração e trabalho, e dependência do Espírito. E para finalizar então essa primeira parte, vamos apenas enfatizar o conceito de exegese, de hermenêutica e exegese. Não podemos dizer que a exegese analisa um texto específico. Então, ele vai analisar, o exegeta vai analisar um texto, ele vai ter trabalho com o texto, ele vai se debruçar no texto, com qual objetivo? Tirar do texto o sentido original, aquilo que o autor bíblico quis dizer. A hermenêutica, que nós estudamos um pouquinho na primeira aula, e nós vamos estar estudando como disciplina, né? A hermenêutica analisa um texto dentro dos seus aspectos gerais. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar corretamente um texto. Vejam que a exegese caminha de mãos dadas com a hermenêutica. Então, nós temos essas duas amigas da teologia, essas duas amigas do verdadeiro intérprete, do verdadeiro estudante da Bíblia, que é a exegese e a hermenêutica. Então, a exegese vai no texto específico, a hermenêutica analisa o texto dentro dos seus aspectos gerais, e a exegese, que não é recomendado para nenhum de nós, e a exegese, infelizmente, manipula o texto, e muita gente faz isso. A exegese manipula o texto, levando as pessoas ao erro. Então, que fique bem claro para nós, nessa primeira parte da aula, nesses primeiros 30 minutos, que o correto para nós interpretarmos bem o texto, precisamos fazer a exegese. Então, é extrair do texto, é retirar do texto
o verdadeiro sentido estabelecido no texto pelo autor bíblico, que foi, então, movido pelo Espírito Santo a escrever aquele texto. Assim nós terminamos, então, essa nossa primeira aula, e em seguida, então, retornaremos para a aula 2.